Bom, ainda dentro do conceito da fundação da igreja, do conceito do que os apóstolos pregaram, esses conceitos aí, eu achei muito brilhante a colocação de Mateus capítulo 4, né? Às vezes algumas coisas fogem da nossa memória e um detalhe assim, um comentário traz de volta. Tem uma pregação por aí em algum canto, já deve, não sei, de uns 5 anos atrás, que especifica isso. O grande pregador das riquezas. Esse não é o nome da mensagem, não. Mas quem é o grande pregador das riquezas, né? Quem é que mais enfatizou as riquezas o tempo todo? Aí nós chegamos biblicamente à conclusão de que o grande pregador das riquezas não foi Jesus. As riquezas do mundo foram pregadas pelo diabo. Ele que ofertou isso em troca de reverência. Olha, os reinos do mundo, eu dou tudo para você, mas eu quero que você me adore. Eu não lembro o nome dessa pregação, isso aí é interessante. Este conceito do evangelho, muita gente por não conhecê-lo, acaba se iludindo. As pessoas têm medo. Esse é o grande problema do ser humano. Ao invés da fé, elas têm medo. Medo de passar necessidade, medo de perder o emprego, medo das dificuldades que o mundo oferece, medo da fome. As pessoas têm medo. E esse medo, como nós já identificamos no contexto bíblico, quem tem medo não tem fé. Porque a fé lança fora o medo. Se você crê em Deus, não importa o amanhã, se o sol vai se levantar, se não vai, se vai chover, se vai fazer sol. Se você crê em Deus, não interessa o que vai ser o amanhã. Mas o medo neutraliza a fé. E o que é a fé? Fé é conhecimento. Às vezes a pessoa tem um conhecimento de que Deus é soberano, Deus é tremendo, Deus abre porta onde não há porta, Deus faz um milagre, faz o impossível, dá um maná. Ela tem esse conhecimento, mas ela tem medo. E o medo neutraliza essa fé, esse conhecimento. Bom, seguindo então, queria lembrar aqui Provérbios 22, 6, que diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O que nós vemos na sociedade? Muitos pais, às vezes, veem os filhos, isso aí acontece todo dia nas reportagens, nos telejornais, filho de gente rica fazendo as piores loucuras. O camarada era filho de juiz, era filho de policial, era filho de gente de classes, como eles dizem, média alta. Tá, mas o que ele fez? Ah, ele tacou fogo no índio que estava dormindo no banco da praça. Ele foi, assaltou, ele foi, estuprou, ele foi roubar o carro. Mas o cara roubou o carro se na garagem da casa dele tinha 3, para que ele foi roubar um? O cara assaltou, o camarada assaltou, foi roubar um par de tênis, foi assaltar para roubar um par de tênis, acabou matando um adolescente. Quando foi ver o camarada, ele morava numa mansão. O quarto do camarada tinha tudo. Aí os pais põem a mão na cabeça e dizem assim: meu filho sempre teve tudo, eu sempre dei tudo para eles. Onde foi que eu errei? Aí os caras na delegacia desesperados: onde foi que eu errei? Ele não errou em nada. Ele não errou em nada, simplesmente ele não conhecia o mais importante. Ele deu para o filho todos os frutos que o mundo pode dar. Mas o conceito de Deus não penetrou. Quando o conceito de Deus não está, não interessa se o camarada é rico. Não deu aí, não está aí estampado em mídias e tudo que é jornal? Que, inclusive, incluindo esse tal de garotinho, a mulher dele e um monte de gente aí, outros deputados e senadores, o camarada chega ao ponto de roubar milhões de reais
Aí você vai olhar, poxa, quanto que ele ganha? Aí ele ganha 23 mil por mês. Se o camarada ganha 23 mil por mês, em menos de um ano ele tem na mão mais de 230 mil reais. Ele tem uma condição financeira que ninguém tem. Ele ganha 23 mil reais. É o salário mais recente aí dos políticos. 23 mil reais. Mas aí tu vai ver, ele roubou 100 mil aqui, roubou 300 mil lá, vai somando, defraudou aqui, enganou na licitação ali, no final das contas o cara está com $1 milhão na conta dele, lá na Suíça, não sei aonde, nos paraísos fiscais. Por quê? Os frutos só que o mundo dá não é o bastante para nada. Aí a Bíblia diz, instrui a criança no caminho que deve andar. Aí você vai ver o histórico do camarada. Estudou a vida inteira em colégio particular, sempre teve do bom e do melhor, desde a adolescência já ia para as escolas, desde criança já ia para a escola de carro, nunca soube o que é pegar um ônibus, não sabe um número de ônibus, não sabe que direção o metrô toma, não sabe o que é um trem, a vida inteira, desde o começo, motocicleta, carro na mão, tudo do bom e do melhor. Mas aí, quando vai ver, preso, flagrante, delitos, assassinatos, estupros, reportagem do cara, filhinho de papai, cheio da grana, se junta com um colega, sequestra uma adolescente, estupra a menina dentro do hotel. Aí tu vai ver o camarada rico. Uma menina se junta com um namorado e assassina os próprios pais para ficar com a herança. Quando vai ver, o que ela tem dificuldade? De nada. O caso Richthofen e tantos outros casos que teve aí, todo mundo viu. Até hoje ainda é escândalo lembrar de uma cena horrenda, que uma filha se junta com um namorado e assassina os pais a paulada. Meu Deus do céu. Aí a Bíblia diz assim, esse negócio me dá até tremor, me falta voz. É horrível, é horripilante demais, meu irmão. Mas essa pessoa tinha falta de quê? De nada. Se ela telefonasse para qualquer lugar, eu quero comer pizza, eu quero que me tragam aqui, eu quero um carro 0 km, qualquer coisa tinha na porta, na mão. Ué, e por que fez esse ato tão horrível? Vai ver a educação. Quando o Roberto Cabrini foi entrevistar a menina lá que mandou assassinar os pais, ele chega a citar na reportagem o seguinte, português irrepreensível. Ela não errou uma palavra, ela não errou uma acentuação, ela não errou um S, ela conjugou todos os verbos certinho. Ele falou, o português é impecável. Que instrução tinha aquela menina? Adiantou? Nós temos que instruir a criança no caminho que ela deve andar. Mas qual o caminho melhor que a educação dos Richthofen? Qual o caminho melhor desses filhos dos juízes que estudaram a vida toda em colégios particulares? Qual o caminho melhor dessa gente que já tinha a sua empresa, já tinha tudo? Qual o caminho melhor? Existe um caminho melhor do que esse? Os frutos que o mundo dão, ainda assim jaz no maligno, por quê? Porque o português pode ser impecável, mas Pedro era pesado de boca e pesado de língua. O que ele conhecia, essa doutrina, ela era impecável. Então, meu irmão, conclua, quando se diz instrui a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, nós não estamos falando das coisas que o mundo tem para ofertar. Pelo menos eu posso dizer, não somente das coisas que o mundo tem para ofertar. Porque se você fizer do seu filho um professor de português, sei lá, um professor de qualquer coisa, formado em 5 academias de letra, 10 faculdades, sei lá do que for, qualquer formação que o mundo tem, ainda assim, se você não deu a ele a instrução da palavra de Deus, você criou um filho para o inferno. Ninguém vai alcançar o céu porque fez faculdade, ninguém vai alcançar o céu porque teve um bom emprego, ninguém vai alcançar o céu porque foi um pacificador. Gandhi,
Gandhi foi um grande pacificador, o maior de todos os tempos. Gandhi, caramba! Gandhi foi um tremendo de um pacificador. E, no entanto, por causa de Gandhi, hoje a Índia vive o animismo. Adora ratos, adora baratas, adora vaca. Por causa de Gandhi, o grande pacificador de todos os tempos. Ele foi um pacificador com que conceito? Da Bíblia? Não, não foi com nenhum conceito da Bíblia. Então, tudo que é fruto que o mundo produz, com a ideologia do mundo, é porta do inferno se abrindo sobre a terra. E quanta gente, na época que Gandhi estava aí na ascensão, quanta gente não defendeu Gandhi? É um grande homem para cá, um grande homem para lá. Aí criaram-se aí praças Mahatma Gandhi, rua Mahatma Gandhi, anfiteatro Mahatma Gandhi, porque era o grande pacificador. Tá, de quê? Cadê os frutos de Gandhi? Os frutos de Gandhi se vê hoje lá na Índia. Pessoas adorando o templo dos ratos. Um absurdo, uma coisa antagônica, uma coisa horrenda. O templo dos ratos. Por quê? Por causa de Gandhi. Que, segundo alguns, Gandhi certa vez entrou numa igreja e, na hora acabou o culto, quiseram que ele saísse, não deixaram ele dormir dentro da igreja. Aí ele voltou para a Índia e falou assim: adorem qualquer coisa, adorem até um rato, mas não adorem um Deus do cristianismo. Porque foi rejeitado numa igreja. Ele tinha que entender que ser rejeitado numa igreja não seria ser rejeitado por Deus. Mas não entendeu isso. Então, o grande pacificador, enfim, tudo que o mundo oferece não é capaz de colocar o homem no reino de Deus. Por isso, as portas que o mundo nos dão são sempre portas malignas. Por quê? Porque por melhor que elas sejam, elas não revelam Deus. Se não revela Deus, é maligna. Provérbio diz, instrui, é a instrução, né? Instrução. É levar a pessoa ao conhecimento. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, que conceitos Provérbios estaria nos dizendo para instruir? Os conceitos da Escritura, nos conceitos da Palavra de Deus, nos conceitos de Jeová, na revelação do Pentateuco e, enfim, diretamente ligado, nós podemos ver aos conceitos divinos de um modo geral. Então nós incluímos o Evangelho que vem ser revelado mesmo depois desta profecia de Salomão, vamos assim chamar. Agora, outro erro que se coloca é quando nós achamos que a instrução, os conceitos que nós devemos instruir, são conceitos determinados por nós mesmos. Aí, irmão, já era. Aí já era. Quando você mesmo determina que tipo de conceito você vai instruir os teus filhos, você está destruindo a vida do teu filho. É muito bonito, você tem que ser um bom menino, viver em paz com todos, em harmonia, se relacionar com todo mundo é igual, aceite cada um do jeito que é. Essa instrução procede de Satanás, porque o meu Jesus não compactua com ela não. Né? Essa pacificação generalizada, daqui a pouco as cartilhas do homossexualismo vão estar dentro das escolas, e tem pais que dizem, não, aceite teu coleguinha do jeito que ele for. Não aceita não é isso não. Aceitar a pessoa é um fato. Aceitar o ato da pessoa é outro. Então tem que tomar muito cuidado. Ninguém pode discriminar, bater, não concordo com nada dessas agressões que tem por aí a homossexuais, a lésbicas, esses assassinatos. Não concordo com nada disso, mas sou terminantemente a favor de que se discrimine e abomine o ato homossexual, sem, no entanto, tocar no homossexual. É um cidadão, tem seus erros, tem seus problemas, tem as suas aberrações,
se redimir dos seus pecados, vai entrar no mesmo céu que eu, pelo sangue de Jesus Cristo. Porém, enquanto ele viver no homossexualismo, ele tem que ouvir de mim que o ato dele é abominável e que vai conduzi-lo ao inferno. Então, vamos ver os conceitos e as instruções que nós deveríamos dar aos nossos filhos. Quando nós vemos ali João Batista, que entra no cenário e usa expressões tipo raça de víboras. Jesus vem e usa a mesma expressão. Então, João Batista usa essa expressão e o Senhor Jesus também usa a mesma expressão. Nós vemos em Mateus 23, Jesus dizendo para lideranças e uma série de outras pessoas, chamando eles de hipócritas, falando do erro deles: vocês como o mosquito engolem o camelo, vocês dizem que a oferta é mais santa que o próprio altar, seus hipócritas e tal. Nós vemos conceitos e nós vemos Jesus chegando e dizendo assim: um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Mas nós não queremos instruir os nossos filhos para chamar ninguém de hipócrita. Não, meu filho, deixa para lá, vive a tua vida, cada um que viva a sua. Mas Jesus não disse cada um que viva a sua. Ele diz assim: olha, na cadeira de Moisés estão os escribas e os fariseus. Faz tudo que eles falam, porque quando eles falam, falam da lei, mas não anda de conformidade com a obra deles. Eles são falsos, eles são hipócritas. Eles falam uma coisa e fazem outra. Então Jesus está dizendo que, embora as palavras deles sejam verdadeiras, o fruto deles é abominável. Eles chamam os escribas, os fariseus, os saduceus e toda aquela raça de hipócrita. Ele chama a liderança do Império Romano de raposa. Ele vai, poxa, aí eu vou instruir meu filho em quê? Não, ó, trabalha, estuda, conquista um bom emprego e vive a tua vida. Ou seja, toma essa porta do inferno aí e vai feliz da vida para a eternidade. É o que eu estou dizendo. A instrução do Evangelho não consiste em um conceito social. A instrução do Evangelho consiste em revolução. Jesus é um grande revolucionário. Jesus é o destruidor dos sistemas. Jesus é o destruidor das culturas. Jesus é o destruidor desse lixo todo que faz parte do mundo. Ele edifica a sua igreja sem nenhum dos conceitos do mundo. Jesus edifica a sua igreja sem doutrinas de espiritismo. Então ele quer combater isso. Ele edifica a sua igreja sem doutrinas do catolicismo. Ele quer combater isso. Ele edifica a sua igreja sem os conceitos fúteis e vazios de humanitarismo, direitos humanos. E ele quer combater isso. Então tudo aquilo que não coloca o homem no reino de Deus, Jesus quer banir. E é isso que nós temos que instruir os nossos filhos, nos conceitos, nos ensinos de Jesus. Temos que fazer os nossos filhos iguais a Jesus. É isso que queremos? Eu quero. O meu sonho seria ver o meu filho no meio de uma praça dizendo: raça de hipócritas. Esse é o meu sonho. Eu morro feliz da vida. Meu sonho é ver os meus filhos atrás de um púlpito dizendo: tá vendo o mercenário fulano que está fazendo isso, contrariando a Escritura? Esse é o meu sonho. Eu vou dizer: ah, Jesus, despede em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua glória. É o meu sonho, este é o meu sonho. Agora, se amanhã depois eu ver meu filho aí, um oficial das Forças Armadas, só isso? Eu ver o meu filho um deputado, eu ver o meu filho um presidente da República, só isso? Eu vou dizer assim: ah, Deus, tem misericórdia da minha alma, me dá o teu consolo, porque eu não suporto a vida. Eu quero que o meu filho seja que nem Jesus, um louco no meio da rua, um louco na praça dizendo: é um hipócrita, é um mentiroso. Aí sim eu vou morrer feliz da vida. Né? Não se curvando a leis humanas. Se amanhã eu ver o meu filho dizer que nem dizem os batistas: não, irmãos, nós temos que guardar tanto a lei de Deus quanto a lei dos homens. Ou seja, guardar tanto a regra da igreja quanto guardar a regra do mundo.
Eu vou dizer assim, não, Jesus, não valeu a pena ter um filho. Amém, meu irmão? Agora, tem que instruir a criança. Agora, ninguém quer ver, não, eu não quero ver o meu filho amanhã depois sendo perseguido. Eu não quero ver o meu filho sendo chicoteado. Eu não quero ver o meu filho usando uma coroa de espinho. Eu não quero ver o meu filho carregando uma cruz. Eu não quero ver o meu filho sendo assassinado e posto dentro de um túmulo. Também você não quer ver o seu filho ressuscitar ao terceiro dia. Porque esse é o caminho da ressurreição do terceiro dia. Se você não quer ver, não, longe de mim saber que o meu filho está passando por dificuldade, perseguição, sofrimento, cadeias, algemas, longe de mim tal coisa. É mesmo? Jesus falou, se a mim fazem isso, ó. Amém, meu irmão? Então atente o porquê, o motivo, a razão, a lógica, a questão da fundação da igreja no mundo. E sempre que alguém estiver pregando paz da igreja no mundo, harmonia da igreja com o mundo, pode jogar essa pregação no lixo. Não existe harmonia entre a igreja e o mundo. Por melhores que pareçam ser os conceitos do mundo. Não existe. Então, meu irmão, essa é a realidade. Os ensinos de Jesus estão aí no Evangelho, mas muitas vezes o que nós temos é medo. Medo da dor, medo da dificuldade, medo das perseguições, né? Medo de um monte de coisa. E quando temos medo, o propósito de Deus não se cumpre, porque a regra bíblica é nós não termos medo de nada. Para isso diz lá, né, Deuteronômio 20, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, ó, e vê uma circunstância bem adversa, carros e cavalos, povo em maior número do que tu, deles não terás temor, porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Basta Deus estar conosco? Nós não precisamos de exércitos. Amém? Temos alguma pergunta? Uma colocação, pastor. O senhor está falando de conceitos. João Batista veio desfazer 3 conceitos, né? Foi política, religiosa e familiar, não é isso? Pode-se ver isso sim, pode-se ver isso sim, porque a exemplo de João Batista, o Senhor Jesus segue o mesmo padrão. Jesus vem desfazer um conceito religioso e implantar outro. Entendeu? Porque a maneira como os sacerdotes estão vivendo não é a maneira como Jesus veio viver. Ele falou, a lei, não os sacerdotes, a lei, eu vim cumprir a lei. Por quê? Porque ninguém estava cumprindo. Tinha ninguém para cumprir a lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim, eu vim cumprir. Então o conceito religioso, tranquilamente Jesus veio e detonou com ele. E a mesma coisa hoje, Jesus continua detonando todos os conceitos religiosos para implantar o seu conceito religioso, que é evangelho. Então esse papo de que todo mundo, independente de religião, vai viver todo mundo em paz e harmonia, cada um segue o seu Deus da sua maneira, ou todos seguimos a Deus de maneira diferente, não seguimos não. Tem gente, quem segue Deus de forma diferente do evangelho está seguindo o diabo. Deus só pode ser seguido pelo evangelho que representa a própria pessoa do Senhor Jesus, caminho, verdade e vida. Fora disso, é satanismo. Os espíritas adoram o diabo, os católicos adoram o diabo, qualquer outro conceito religioso que não seja o evangelho de Jesus Cristo é satânico. O evangelho de Jesus Cristo está aqui, tão somente na igreja que foi edificada dentro deste mundo. Todos os conceitos fora do mundo, políticos, religiosos, etc., etc., são satânicos, jazem no maligno. É necessário que a gente instrua os nossos filhos, né, de que embora eles tenham que falar com espíritas e católicos e testemunha de Jeová, e seja lá o que for, gente de universal, mundial, é importante,
mostrar para os nossos filhos o caminho da verdade, que essas pessoas não cultuam Deus, cultuam o diabo, servem a Satanás. Tem que se mostrar isso. Senão, meu irmão, amanhã você vai ter um filho achando que tudo que é a igreja é de Deus. Aí vai ter alguns me perguntando, né? Mas, pastor, você vive falando mal das igrejas. Eu digo assim, me mostra qual igreja eu falei mal. Me arrependa aqui agora. Aí o camarada já manda outro e-mail dizendo, então você está querendo dizer que o Universal não é igreja? Eu falei, você falou disso aí? Não, se você quiser falar de templo de Satanás, a gente vai falar disso aí. E igreja eu só conheço aquela que tem a regra do Evangelho de Jesus Cristo. Imagina se eu vou considerar a igreja, passe aqui no túmulo de Lázaro. O ritual do lava-pé, tapete de sal. Isso aí a gente fazia lá na Macumba, com o Tranca-Rua, com a Pombagira, com a Maria Padilha, com os 7 capas, com os Exus, esse tapete de sal, essas coisas todas a gente fazia lá na Macumba. O Evangelho de Jesus Cristo é outra coisa, é santidade, é vida, é prumo. Então, depende do que você vai instruir, meu irmão, o seu filho. Você quer fazer do seu filho um homem de Deus? Tem que fazê-lo a exemplo de Cristo, tem que prepará-lo para morrer pela causa do Evangelho. Essa é a instrução. Não eu ver meu filho morrer, não longe de mim tal coisa. Que prazer me daria ter a convicção de que os meus filhos estivessem sendo mortos, esquartejados pela causa do Evangelho. Eu teria absoluta certeza que vou encontrar com eles nas mansões celestiais. E o que mais um pai que ama o seu filho quer além disso? Um pai cristão. Esse é o conceito, irmão. Então nós temos que tomar cuidado com o que estamos instruindo os nossos filhos. Às vezes, não, esse conceito é bom, aquele conceito é bom e aquele é maravilhoso. Não, cuidado. Há caminhos que ao homem parece ser bom. Então toma cuidado, esquece a aparência, esquece do que na sua mente parece ser bom e procure examinar a Escritura e ver o que realmente é bom. Bom para Jesus foi que 2 estivessem divididos na mesma casa, bom para Jesus foi que pai se levantasse contra filho, filho se levantasse contra pai, bom para Jesus foi que a nora se levantasse contra a sua sogra, a sogra contra a sua nora, bom para Jesus foi semear fogo no mundo, bom para Jesus foi trazer espada. Então não vem com papo de que é bom na sua cabeça. Bom é o que Deus acha que é bom. Não é o que eu penso que é bom. Bom para Jesus é guerra. Bom para mim é paz. Então tem que trocar o meu conceito de paz pelo de Cristo, que é guerra, se eu quero ser discípulo de Cristo. Ou será que pregar contra o espiritismo não é guerra? Pregar contra o homossexualismo não é guerra? Pregar contra os bonecos do Império Romano não é guerra? Pregar vários conceitos sobre a nação de Israel não é guerra? Espera até os vídeos sobre Israel ficarem prontos. Duvido, a nação terá obrigatoriamente que voltar a falar no meu nome. Estão fazendo de tudo para não falar, estão calando de todo jeito. Tem repórter que menciona... você já reparou que os repórteres dos telejornais agora estão com medo? Você já reparou quando eles vão mencionar alguma coisa agora, eles dizem assim, não sou eu que estou dizendo não, é informação do fulano, eu não vi, a polícia vai investigar, quem falou foi lá o fulano, não tem nada a ver com isso. Vocês já viram que eles estão com medo? Estão com medo porque eu fiz eles ficarem com medo. Tem que dobrar a língua quando vai transmitir uma informação de policial. Policial não tem a verdade, delegacia de esquina não é a verdade. A verdade vai ser apurada com testemunhas e provas e contraprovas lá no tribunal. Delegacia de esquina não determina nada. E eu provei e fiz eles engolirem isso. Agora, quando eles têm que mencionar alguma coisa, diz o delegado, mas a polícia vai investigar. Agora eles estão com medo, né? É bom ficar com medo mesmo, porque eu persigo mesmo. E olha que eu nem tenho um exército, hein? Já pensou? Um exército visível, armado, rifle, canhão. Nem tem isso, hein? E quem tem Jesus precisa dessas coisas? Então, meu irmão, o que nós estamos instruindo os nossos filhos? Nós temos que observar isso. Há caminho que ao homem parece bom, mas o final é caminho de morte. Existem muitos conceitos no mundo que parecem bons e maravilhosos. Conceito de instrução, conceito de educação, conceito literário, uma série de conceitos profissionais, tudo isso parece muito bom,
Mas, cuidado, que são portas que não revelam Deus. E se não é Deus revelado nessas portas, elas apenas são portas do inferno. Lá pergunta. Pastor, ali sobre a época de Elias, a gente vê que Elias foi perseguido pelos sacerdotes de Baal, né? Aquela questão ali de Jezabel e tudo mais. Estudando um pouco mais, a gente vê que esses cultos a Baal eram todos cultos satânicos, totalmente satânicos, que envolviam homossexualidade, todo tipo de prostituição. Eu estava pensando assim, por exemplo, nos últimos dias, ninguém vai condenar a homossexualidade, só realmente a igreja. E o diabo, ele é imitador, ele imita. E tem uma palavra na Bíblia que fala, não faleis mal contra o ungido do Senhor. Então a gente sabe que isso aí é Deus mesmo que revelou essa palavra. Agora, o diabo, o senhor não acha que essa questão de não poder falar contra o homossexualismo, não seria ele fazendo justamente o inverso, não faleis contra os sacerdotes dele, que são justamente os homossexuais? Porque a gente não vê nenhuma espécie de... Assim, você pode falar contra qualquer coisa, você só não pode falar contra isso especificamente nesses últimos dias. E a gente vê que isso acontecia lá com Elias também, que vários profetas foram mortos justamente por condenar aqueles cultos pagãos ali em Israel. Sim. Já criaram aí o slogan, né? Homofobia. É um homofóbico. Quer dizer, já estão taxando os que são direito de errado. Criaram uma palavra, jogaram na mídia, massificaram tudo que é mídia. Os homossexuais se organizaram em pequenos grupos, em associações e foram a congresso e tal. Enfim, então agora eu sou homofóbico. Todo mundo que não concorda, esse é um homofóbico. Quer dizer, uma minoria que não chega a 1,5% de uma população, uma minoria realmente insignificante, taxando a grande massa de errado. É o homofóbico, é o problemático, é o doente, quando na verdade tudo isso são eles. Mas como o diabo tem a força de influência de mídia, ele consegue jogar aqueles conceitos e de uma minoria insignificante acaba parecendo que a grande massa é que está errada, a grande massa que é digna de ser criminalizada, né? Então o que é, gente? Na frente, aí para frente, nós vamos ter tudo isso aí para encarar. No tempo de Elias, exatamente o que aconteceu? No tempo de Elias, existia, como foi dito, tudo isso, todos aqueles conceitos, todos aqueles padrões horripilantes, e Elias é o combatente de tudo isso. O que aconteceu? Muitos profetas foram mortos. Quando Elias chega ao ponto de dizer, mataram teus profetas à espada, tinha matado multidões mesmo. Teve um homem lá que temia ao Senhor, escondeu alguns numa cova, deu pão, deu água, mas mataram muita gente. Mas se levantou Elias, que ninguém pôde lançar a mão dele. Se levantou Elias e fez a diferença. Se levantou Elias e fez justiça. Vocês são profetas de Baal? Vão para o Monte Carmelo. Entende? Se levantou alguém que fez diferença na nação. Agora, como foi dito, o que estava impregnado ali? Homossexualismo, prostituição. Elias teve que lutar contra quê? Contra todo um sistema religioso e contra todo um sistema político. O próprio rei de Israel, o rei de Israel, estava dominado pela influência religiosa, satânica que estava atuando, que estava operando ali. Então, o próprio rei de Israel. Então, Elias vem e luta contra um sistema religioso e luta contra um sistema político. É o que nós temos que instruir os nossos filhos. Temos que abrir os olhos deles, lhes levar a entendimento, para que eles vejam que o sistema religioso do mundo é satânico, não faz parte das nossas vidas. O sistema político do mundo é satânico e não faz parte das nossas vidas. Um casal foi sequestrado, foi morto, tacaram fogo no carro, aí depois descobriram que a quadrilha que fez isso eram tudo policiais.
É o sistema, são os manipuladores do sistema. Descobriram-se lá um monte de fraudes financeiras, quando foi ver a equipe toda, era tudo juízes. Descobriu-se um rombo na Previdência, quando foi ver tudo articulado por deputado, por senador. Esse é o mundo que a gente vive. O mundo que muitas vezes a igreja se cala. Mas se nós queremos fazer a obra de Cristo, eu vou ficar na minha. Se Jesus me disser, fica na tua. Isso aí eu não quero saber disso, não quero me meter nesse assunto. Opa, então também eu não quero me meter, Senhor. Mas quando Jesus diz assim, não, fala sobre isso. Fiz um vídeo sobre a Light. O que me interessa a Light? Eu até posso pagar o que eles estão me roubando na conta de luz? Posso pagar? O que me interessa a Light? Mas Jesus mandou fazer, está feito. Vai sair um vídeo sobre os médicos. Mas o que eu tenho a ver com os médicos? O que eu tenho a ver sobre o roubo que as clínicas particulares estão fazendo? Sobre os absurdos. Você paga 60, 80, 100 reais numa consulta de uma clínica particular, chega lá, o médico atende o seu filho, depois de você pagar 100 reais, aí ele diz assim, esse trabalho aqui nós não fazemos, então me devolve meu dinheiro. Ele devolve. Não é o preço da consulta, o preço da consulta? Não, mas se você não faz o trabalho, não dá continuidade no trabalho, eu poderia pagar a consulta em outro lugar. E os médicos que juram, os médicos que hoje têm os seus consultórios particulares, mas usam o emprego público, para ele vai lá para o departamento público, para dormir o dia todo em ar-condicionado, em sofá luxuoso, quando dá hora dele ir para o escritório particular dele, ele sai e vai. Então ele ganha aqui para dormir e ganha lá no particular dele para trabalhar. Cadê? Ninguém diz nada? Ninguém fala nada? Ah, tudo bem, a gente convoca Elias. A gente convoca o Elias. Dentro de mais poucos meses, os repórteres e a televisão serão obrigados de novo a falar. Ele voltou. Ah, se será. Amém, meu irmão? Vamos encerrar? Temos perguntas para encerrar? Não? Tem? Temos mais uma colocação ainda? Pastor, fora do assunto, o senhor mandou ler o livro de Gálatas. Eu gostaria de saber qual a maior, se é a promessa ou a herança. A promessa ou a herança? Herança, você só vai herdar a herança se andar em conceitos. Porque, veja bem, o que é a promessa? A promessa... eu tenho uma promessa. Que promessa eu tenho? De herdar o reino de Deus. Então, qual é a minha herança? É herdar o reino de Deus. Então, eu tenho uma promessa, que é de conquistar uma herança. É o reino de Deus, os tesouros do céu, vinde bendito de meu Pai, ruas de ouro, mar de cristal. Essa é a minha herança eterna que ninguém vai me tirar. Essa herança, ela é uma promessa que Deus me fez. Agora, antes de tudo isso, eu tenho que andar no caminho. Se eu ando no caminho, enquanto eu estou no caminho, a promessa está de pé. Promessa. Promessa. Mas eu não herdei nada. Eu não herdei a herança. Jesus diz assim, anda nessa estrada aqui, porque quando concluir essa estrada, eu vou te dar isso, isso e aquilo outro. Então tá, a estrada é essa. Se eu não me desviar, enquanto eu estou ali, ninguém rouba a promessa que ele me fez. Mas enquanto eu estiver na estrada, enquanto ela não chegou ao final, a herança não vai ser apresentada a mim. Está tudo em torno de uma promessa. Né? Jesus falou para mim assim, ó, eu vou te dizer, vinde bendito de meu Pai, você vai sentar num trono comigo, você vai andar em ruas de ouro e mar de cristal, você vai gozar daquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, você vai ver coisas tremendas, você vai ver os exércitos celestiais, você vai ver, Jesus fez um monte de promessa, tá Jesus, maravilha, o que eu preciso fazer para herdar essa promessa? Para conquistar essa herança que o Senhor está prometendo? Anda nesse caminho aqui. E nesse caminho faz tudo que eu te mandar. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, eu tenho um caminho, nesse caminho,
eu tenho uma promessa que ninguém me tira ela se eu não me desviar do caminho. A herança é quando eu já herdar realmente. Herança é aquilo que você herda depois, né, de cumprir o propósito de Deus. Então, uma coisa é meio que sequência da outra, né, para nós dizermos o que é maior. Eu tenho a promessa, mas a promessa não me garante a herança. Porque para que a promessa se cumpra, eu tenho um caminho para trilhar. Vamos ficar por aqui? Vamos agradecer a Deus. Senhor amado, Pai querido, nós te glorificamos por esta manhã, Senhor, e pedimos a Tua graça, a Tua capacitação, porque só o Senhor é Deus, e fora de Ti não há salvação, edificação, não há esclarecimento, não há entendimento. Nós te glorificamos, ó Deus, pelo entendimento, e te pedimos forças para trilhar o caminho que o Senhor nos tem mostrado e ensinado. Te pedimos forças dobradas, ó Deus, para que não fique nada a se cumprir, que não seja necessário que se levante outra geração, mas que verdadeiramente, como cremos e entendemos neste século 21, ó Deus, as Tuas promessas preparadas para este tempo venham tomar o cumprimento, ó Deus, venham tomar, ó Deus, a direção que o Senhor tem determinado para a sua igreja. Nós queremos, ó Deus, cumprir os Teus projetos, os Teus planos, e sabemos que isso tem uma guerra, tem uma luta, tem dificuldades, tem, ó Deus, afrontas, tem pelejas, são guerrilhas em cima de mais guerrilhas, mas capacita-nos, Deus, para que sejamos fiéis até a morte, e assim ajuda-nos também a instruir os nossos filhos a serem guerreiros, ó Deus, conquistadores das regiões celestes e dos mundos espirituais, e não apenas serem pessoas preparadas para andar neste mundo, ó Deus, e no final de tudo não colher o fruto devido. Por isso capacita-nos, pois nós confessamos que sem o Senhor nada podemos fazer. Despede-nos com a Tua graça, com a Tua paz, debaixo das Tuas onipotentes asas, em o nome santo e soberano do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos em paz em nome de Jesus.